Meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Sacramento, que bom podermos retornar com mais um pouco, com mais uma oportunidade, mais uma porção da Palavra do Senhor. Sempre muito bom nós estarmos juntos neste período em que a gente está recluso, como todos sabemos, não podemos efetivamente ainda estar nos nossos templos, mas Deus, como sempre temos dito, nada foge ao controle dele. A gente repete isso sempre porque a gente tem essa convicção à luz do conhecimento que temos pela palavra do Senhor, pela sua ação. Queridos irmãos, eu quero ler com os amados um texto da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo de número 4. Vou ler o versículo 13 e refletir com os irmãos um pouquinho no contexto deste capítulo, pelo menos do início deste capítulo, quando fala sobre a tentação que Jesus sofreu no deserto. Diz o versículo de número 13: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Queridos, nós conhecemos o texto, não é? Pelo menos a maioria dos irmãos, quero crer, conheçam o texto, em que Jesus foi até o deserto para ali estar a sós com Deus, né? Para estar se colocando diante de Deus, mesmo sendo ele o Cristo, mesmo sendo ele Deus, mas humanamente falando, e Jesus se fez carne, não é? E habitou entre nós. Então, mesmo sendo Deus, mas também sendo totalmente homem, a condição em que ele se encontrava, ele precisava se preparar, ele precisava santificar a sua vida. Não é isso? Ele fala lá em João, capítulo de número 17, quando ele fala de uma forma extraordinária, no versículo 19 e 20, quando ele diz que ele se santifica a si mesmo, para que todos nós também sejamos santificados através da sua palavra. Então, queridos, ele foi ao deserto para orar. Ele foi ao deserto para buscar a presença de Deus. Ele foi ao deserto para colocar diante de Deus o seu ministério. Ministério esse que não foi fácil. E nós sabemos disto através dos escritos dos evangelhos, que foi um ministério por demais difícil, cheio de perseguições, cheio de reprovações, cheio de milagres, sim, cheio de provisão, sim, cheio de graça, cheio de beleza, sim, por parte do Senhor Jesus, mas também a reprovação da grande maioria dos judeus, sendo, claro, incitados, inspirados por Satanás, para que pudessem estes serem ferramentas de Satanás para prejudicarem o ministério de Jesus, não é? Então, o contexto desse texto fala que Jesus, ele foi para orar, ele foi para buscar a presença de Deus. Então, por 40 dias, diz o versículo de número 2, ele foi, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminando os dias, então ele teve fome. Aí o diabo se aproveitou para, no momento de fragilidade de Jesus, entrar com seus ardis, entrar com as suas estratégias, entrar com o seu engodo, com o seu engano, e usando a Bíblia, não é? Ele usa aqui o Velho Testamento, porque ele é conhecedor da palavra. É bom que a gente entenda isto. Ele conhece a palavra e com isso ele começou a lançar a palavra para então persuadir Jesus ao erro, persuadir Jesus à queda. Mas Jesus sempre com palavras muito sábias e entendendo, eu acredito que não tenha sido fácil para Jesus, depois de 40 dias ou em um período, de fome, Jesus então, vendo o pão, mas sabendo quem estava lhe oferecendo, ele recusa.
Então imaginem uma situação, acredito que de uma fome extrema pelo tempo, mas Jesus estava bastante consciente da sua missão, do seu trabalho, do seu ministério, e não seria esta investida de Satanás que iria desestabilizá-lo, mesmo sendo difícil. Então, Jesus resiste. E, claro, irmãos, Satanás ele não cessa de investir sobre as nossas vidas. Ele sempre nos apresenta aquilo que nós mais necessitamos. A Jesus, naquele momento, oferecendo pão, oferecendo status, dizendo ser dele, mas na realidade aquilo nada é dele. É bom, é importante lembrarmos que o mundo não é do maligno, o mundo é de Deus, foi Deus quem criou. A palavra diz que o mundo está no maligno. O apóstolo João, na sua carta, ele diz isto. Mas o mundo não é dele. Então a gente não pode atribuir ou dar a Satanás o que não é dele, não é? Então é importante que a gente entenda isso. Então ele está sempre criando estratégias para que então possa desestabilizar nós, os servos do Senhor. E como disse, ele conhece o prato preferido de cada um de nós. Né? Às vezes, aquilo que é tentação para você não é para mim, aquilo que é para mim não é para você. Mas o certo é que Satanás não cessa. É importante que entendamos isto. Ele não cessa de investir contra nós. Investiu contra Jesus, ele acreditava que Jesus poderia ceder, ele acreditava que Jesus poderia cair, então ele investiu. E depois de 3 tentativas, não é? Diz o versículo de número 11 em diante, o versículo 11, não, o versículo número 12, e Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus, mediante a terceira situação. E acabando o diabo, foi o texto que nós lemos inicialmente, toda a tentação. Então imaginem que ele usou todos os meios. Ele usou todos os recursos que ele tinha para naquele momento tentar Jesus, não é? E ele teve argumentos, ele teve condição de investir para que, volto a dizer, para que Jesus fosse desestabilizado. Mas Jesus venceu. Em todos os momentos, Jesus venceu. E algo que eu sempre observo neste versículo de número 13 é que, acabando o diabo toda a tentação, ele ausentou-se por algum tempo. Eu já tenho refletido na igreja sobre este texto, sobre essa expressão, ausentou-se dele, o diabo ausentou-se de Jesus por algum tempo. O que a gente entende por algum tempo? Não é por um tempo grande, né? Por algum tempo, um espaço de tempo curto. Porque os irmãos podem observar nos escritos do Novo Testamento, dos evangelhos, né, dos 4 evangelhos, os irmãos podem observar como que Satanás investiu sobre a vida, sobre o ministério de Jesus. Né? A gente observa que o diabo ele não queria que Jesus fosse à cruz, mas ele fez de tudo para que Jesus, ele contribuiu com as suas tentações, com os seus ardis, com as suas investidas, para que Jesus fosse à cruz. Porque o objetivo dele, mesmo não querendo que Jesus fosse à cruz, o objetivo dele é que Jesus, no momento mais difícil, desistisse. E em desistindo, ficaria caracterizado que Jesus estaria sendo derrotado. Os irmãos podem observar que as investidas de Satanás sobre Jesus, né, as tentações de Satanás sobre Jesus foram tantas que o diabo, creio, entendendo, acredito que eu não vou conseguir, mas foi investindo até o final. Até quando Jesus estava de pendurado na cruz, ele investiu com o ladrão que estava ao lado dele. Então, os irmãos, observem, porque se naquele momento Jesus desistisse, Jesus estava passando horrores de dor, dores intensas. Então, os irmãos, imaginem
vocês, nós, eu, qualquer um de nós, estando passando por um momento tão complicado, de uma dor tão intensa, de um enfado, de um cansaço, de uma situação que de esmorecimento, e a gente ter a possibilidade de um escape, será que nós não recorreríamos a este escape? Jesus não recorreu. Jesus não recorreu de forma nenhuma a este escape, mesmo tendo. Mas se ele recorresse a este escape, usando a sua prerrogativa de Deus, irmãos, todos nós estaríamos fadados ao inferno. E glórias a Deus, e louvado seja Deus, porque Jesus, ele resistiu. Ele foi à cruz, sim, ele resistiu à cruz, com muita dor. E a maior derrota de Satanás, queridos, foi quando Jesus morreu na cruz. Alguns pensam que Jesus tenha sido derrotado ao morrer. Muito pelo contrário. Jesus, ele se deu. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, que tragada, engolida foi a morte, falando de morte espiritual, foi a morte na sua vitória, na vitória de Cristo. Por isso o versículo 55 faz uma pergunta ousada, não é? Citando duas situações. Ó morte, onde está o teu poder de ferir? Ó inferno, onde está a tua vitória? Queridos, nem inferno, nem morte tem poder sobre os que estão em Cristo Jesus. O diabo, entendamos todos nós, o diabo perdeu. Ele não vai contar conosco mais no inferno, não vai. Então, é lamentável que muitos não se converterão ao Senhor. E por não se converterem, infelizmente, vão para a perdição eterna, porque só saímos da condição de perdição eterna quando a gente entrega a vida para Jesus, não é mesmo? Um texto que eu sempre cito de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 26, quando diz: se depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e mesmo assim ainda continuarmos no erro, no engano, no pecado, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então é como se dissesse: Jesus, o Senhor morreu, mas não valeu de nada. O Senhor morreu em vão por mim, porque eu não faço valer a pena o teu sacrifício. Mas todo aquele que faz valer a pena o sacrifício de Cristo, se arrependendo, entregando a sua vida ao Senhor, com certeza, meus amados, com certeza, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, valeu todo o esforço que o Senhor fez por nós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, né, quando diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, a alegria que viria depois, ele suportou toda a afronta da cruz, toda a humilhação da cruz, como se dissesse: por mais que o meu sacrifício a curto prazo não tenha dado muito efeito, mas aqueles que vão ao longo do tempo se convertendo, então valeu a pena morrer por estes, porque o amor dele é muito grande, queridos. Como disse, o diabo não queria que Jesus fosse à cruz, tanto é que na primeira investida, assim que Jesus pergunta, lá em Mateus capítulo 16, o que dizem as pessoas lá fora sobre mim, quem elas dizem que eu sou, ao que muitos disseram: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, tal. Mas vocês, eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Ao que Jesus disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa tua afirmativa, sobre este Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E uma vez Jesus tendo dito isto, e ficou notório a todos de que ele era o Cristo, e que ele é o Cristo, então ele disse: já que vocês estão sabendo que eu sou o Cristo, eu vou dizer a vocês toda a verdade, eu vou revelar. Vai chegar o momento que eu vou a Jerusalém, e eu vou padecer nas mãos dos sacerdotes, dos anciãos, dos religiosos. Eu vou ser preso, eu vou ser maltratado, eu vou ser pendurado numa cruz, eu vou morrer, mas eu também vou ressuscitar. E naquele momento, queridos, Pedro ouvindo isso, Pedro que tinha sido inspirado por Deus, naquele mesmo cenário, passando-se, acredito, alguns minutos, Pedro ouvindo isso diz: vem cá, Jesus, só nós dois. Tenha misericórdia de ti mesmo, Senhor, que isso não vai te acontecer.
porque se preciso eu estou lá, estarei lá contigo. Não, tenha misericórdia de ti mesmo. Ao que Jesus, olhando para ele, disse: apartai-vos de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. E eu sempre tenho refletido sobre essa realidade, queridos, que o crente ele oscila muito. Ora, ele é inspirado por Deus, e se ele não estiver ligado com o Senhor, Satanás o toma e também o inspira. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ué, mas o que Pedro disse demais, dizendo: Senhor, não tenha misericórdia de ti mesmo, que isto não vai acontecer? Naquele momento o diabo estava usando Pedro para tirar Jesus da sua visão, do seu foco, do seu plano, que era se tornar sacrifício por cada um de nós. Então, queridos, entendamos que Satanás ele não cessa. De forma muito sutil, ele vai minando. Depois ele vai engrossando um pouco mais. Até que ele ou desista por ver resistência e firmeza na sua vida, ou ele vença em você caindo. Eu fico maravilhado com o texto de Hebreus, no capítulo de número 4, eu já estou encerrando, quando diz algo extraordinário com respeito à questão de tentação. No versículo 15 e 16 do capítulo 4 de Hebreus. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, queridos, Jesus sabe o que é tentação, ele foi tentado em tudo. Quando você passa por uma tentação, creia, Jesus conhece, Jesus sabe. E Jesus te dá forças, como diz também Paulo aos crentes em Corinto, não há tentação senão humana, e ela não é maior do que você possa resistir. Então creia nisso. Deus traz sempre com a tentação, não que Deus traga a tentação, mas em vindo a tentação, Deus sempre traz o escape. Quando a gente cai porque a gente quer. A gente cai porque a gente quer. Então, reflitamos sobre isto e entendamos que Deus ele quer de verdade cuidar da nossa vida, cuidar de cada um de nós, tá bom? Então, ele não vai cessar de tentar sobre as nossas vidas. Ele pode nos deixar por um pouco de tempo ou por algum tempo, mas depois ele vai voltar com as suas tentações. Mas resistamos ao que diz Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Ele possa estar nos ajudando no momento oportuno. Mas para que esse momento seja oportuno, nós que vamos ter que procurá-lo. Senhor, antes de acontecer qualquer coisa, me ajuda, me socorre, porque a tentação é muito grande. Mas o Senhor nos ajuda. Depois, em acontecendo, se nós não tomarmos cuidado, em acontecendo a gente vai sofrer as consequências amargas do pecado que tivermos cometido. Amém, queridos? Então reflitamos sobre isto. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós estamos e Te louvamos porque de um modo maravilhoso o Senhor nos tem amado. Sabemos, ó Deus, que tantas das vezes nós que somos tentados, que sofremos tentações, se nós não buscarmos a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, nós podemos cair. Mas dá, ó Deus, que sempre reflitamos, sempre venha à nossa mente o buscar ao Senhor, o pedir forças, o pedir graça, para que em momento algum nos desviemos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Quero ainda neste momento de oração te suplicar, te rogar, ó Deus, pela vida dos teus servos, ó Deus, o irmão Nazário que está internado. Cuida, ó Deus, o teu servo. Ó Deus, o traga o mais rápido bem para o seio da sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, continua atuando na vida da irmã Marizélia, do irmão Antônio, da Lília. Continua atuando, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, a irmã Zenilda, a irmã Maria,
Ramos, irmão José, a irmã Sebastiana, a mãe do Hermínio, ó Deus, a irmã Sebastiana também, Garcia, aos nossos idosos, a irmã Valdeci, ó Deus, cuida da tua serva. Cuida, ó Deus, de todos os anciãos da tua casa, a irmã Neide, ó Deus, os nossos irmãos que estão enlutados, que tiveram perdas em sua família. Cura, ó Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, sem a provisão do trabalho, do alimento, da harmonia na família. Cuida, ó Deus, dos teus queridos, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua proteção. Nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos, e até o próximo encontro. Que todos nós reflitamos. Se você quiser compartilhar sobre esta mensagem com alguém, o faça. Se ela abençoa a sua vida, pode abençoar também a vida de outros. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Fiquem na paz do Senhor Jesus.